Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de metodologias e práticas da educação infantil e contextos educativos da infância. Nessa trilha que é a trilha de produção de materiais didáticos. Então, como produzir, que materiais, né, alguns dos materiais, porque existem N possibilidades. E nesse episódio, nós vamos falar sobre um material super versátil, que é a massinha de modelar, com uma professora encantadora. Passarei primeiro a minha audiodescrição. Sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, estou com a blusa preta, uma calça comprida em tons verdes. Ao fundo está as plotagens do estúdio com conectores cinza e fundo branco. Estou sentada no chão e ao meu redor estão vários materiais didáticos. E o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. E sem mais delongas, ela que está aqui comigo para falar sobre esse material que é muito utilizado na educação infantil, aliás, em todas as etapas da educação ele é utilizado, inclusive de jovens e adultos, tá? Presta atenção. É ela, Helenilda Pantoja. Seja bem-vinda, pessoa. Obrigada, Anabela. Então, eu sou Helenilda Pantoja, sou pedagoga, psicopedagoga também, trabalho com a educação infantil. A minha descrição audiovisual, sou parda, uma mulher parda, cabelos preto, comprido, estou trajando uma blusa marrom, calça jeans e ao lado da Anabela. Aí a gente então vai falar sobre massinha de modelar. Exatamente, Anabela. Por que massinha de modelar é assim tão legal? Eu acho ela assim, um recurso muito importante, porque a massinha de modelar você pode trabalhar de forma interdisciplinar e trabalhar utilizar ela com muitas possibilidades. Trabalhar cores é uma delas, né? E você pode trabalhar a questão da motricidade, do tônus muscular da criança, que muitos pensam que é só um brinquedo, é uma forma de brincar, mas quando você tem ela de forma planejada, aí você pode trabalhar letras, números, quantidade, né? Dependendo do planejamento do professor, pode ser muito versátil, tem muitas utilidades. Olha, eu não tinha pensado nessa possibilidade da psicomotricidade, de fato, sim, né? Porque você manipula, ela aperta, amassa, puxa, exatamente, enrola, faz bolinha. Exatamente, aí você trabalha toda uma estrutura da mão da criança, que é a preparação para a escrita também. Aperta, né? Sim. Apertar, o próprio apertar aqui já é um trabalho de psicomotricidade. Que você vai trabalhar o tônus muscular da criança, da mão, né? No caso aqui. Por exemplo, na hora que você inicia, aliás, toda vez que você for introduzir uma atividade com massinha de modelar, você pode fazer essa primeira etapa, né? Olha, vamos, sim, manipular, sentir. Exatamente, a textura, trabalhar a questão da textura com a criança, né? Porque tem crianças que elas não gostam, né, da textura mole, aí você vai trabalhando com ela, vão apertando devagarzinho, né? E aí você vai trabalhando o tônus muscular da criança, que é uma preparação para a escrita. E que atividades, então, que a gente pode desenvolver com massinha de modelar? Então, eu posso trabalhar uma história. Eu posso contar uma história para a criança, para os meus alunos, e em seguida eu posso fazer uma produção com os personagens usando a massinha. Incrível! Olha só, e você pode ser, por exemplo, uma história já conhecida, sim, ou uma inventada? Pode ser uma inventada ou conhecida, como eu já trabalhei os 3 porquinhos e eles confeccionaram os 3 porquinhos usando a massinha. Usando a massinha. Exatamente, fizeram os 3 porquinhos, aí você trabalha a quantidade, né? 3 porquinhos, que tem um lobo. Trabalha os animais. Sim, a criança ela tem uma criatividade incrível, aí a massinha é uma possibilidade de você trabalhar isso com ela. A imaginação e a criatividade. Aí eu vou querer que você faça um porquinho aqui agora. Opa, vamos lá. Vamos lá. Além você pode usar a massinha, então,
como um suporte da contação de histórias. Exatamente. Você pode usar a massinha de modelar aí para fazer. Eu não vou fazer porquinho, não, gente, porque eu não sei fazer porquinho. Eu acho que eu vou fazer só a minha letra. Vai a letra fazer do o meu lobo, nome. ela. Eu vou fazer o lobo. Fazer o lobo vai ser ótimo. Não, primeiro não tem marrom. E aí? Aí a criança fala assim, professora, não tem marrom. Como é que eu vou fazer o lobo mal? Exatamente. Aí entra a questão de trabalhar a criatividade da criança. Não precisa ser necessário marrom ou um rosa para ser o porquinho. Aí a criança vai usar a imaginação dela. Dá pra também combinar as cores, Sim, né? combinar as cores. Apesar de que com massinha, geralmente quando combina, não fica uma cor muito bonita, né? Se Não misturar fica, tudo. né? Vamos lá tentar fazer um porquinho aqui rapidinho. Não, eu não vou me arriscar no lobo, não. Eu vou só fazer o meu ar. Não vai fazer o lobo. Não vou fazer. Eu acho que eu não tenho conhecimentos meteorológicos para fazer o lobo, não. Geralmente eu trabalho quando eu tô com a produção assim de massinha. Eu gosto de sentar com meus alunos também e fazer junto com eles, porque quando o professor participa da aula, interage com as crianças, a aula fica mais criativa para eles se sentem mais à vontade, essa interação professor Como a gente e está aluno. aqui, né? Vai Exatamente. pro chão, ou então senta no grupo de carteiras, senta ali e faz junto. Faz junto com a criança. Bem, foi bem rapidinho. Olha, eu adorei esse porquinho. Ficou muito fofo. Então, o que a massinha, que habilidades e competências a massinha pode desenvolver nas crianças, Helenilda? Então, uma das principais que eu vejo é a criatividade que ela tem de trabalhar de fazer. Você pode fazer intencional o teu planejamento nesse foco, desenvolver os personagens, mas você pode deixar também a massinha livre, uma aula livre em que ela vai fazer o que ela quiser. Né? Qual que é a diferença aí de você fazer com a intencionalidade? Por exemplo, você contou a história e aí a gente vai fazer, né, a representação dos animais da nossa história, os porquinhos, o lobo, né? E tipo, agora a gente vai ter um momento aí, vamos deixar 20 minutos, vocês podem brincar com a massinha, eles acham que eles estão brincando. Qual que é a diferença aí? O que você desenvolve em um momento, né? Qual que é a intencionalidade pedagógica de um momento e qual a intencionalidade pedagógica do outro momento? Do livre e do direcionado. Quando a atividade ela é já direcionada, planejada, no caso dos personagens que eu estou trabalhando, a oralidade da criança, né, naquele momento. E quando eu deixo livre, eu deixo ela trabalhar a capacidade de criatividade dela. Aí, como eu trabalho já há bastante tempo com eles assim, e o que eu vejo? Muitos deles, eles gostam de fazer pão, fazer pizza, sorvete. Aí eu começo a fazer uma observação da criança, da realidade que ela tem em casa. Muitos eles fazem o pai, mãe, né? Eles inventam de tudo com a massinha. Várias representações. É um momento que você consegue, por exemplo, que embora não esteja aí livre, que aí o que a gente está falando dessa liberdade é a liberdade para a criança, né? Ela é direcionada do ponto de vista da pedagogia, né? Quer dizer, é um momento livre, mas eu enquanto professor, estou observando como que ela manipula, o que ela representa com esse material, né? Como que se ela faz se ela compartilha o material com o colega ou não. Sim, e é interessante porque nesse momento, quando você passa a observar a criança, nesse momento livre de criatividade que ela tem, ela vai desenvolver também a interação com outras crianças, porque elas começam a manipular, desde fazer comidinhas, né, inventar, faz de conta, que estão brincando. Eu já tive alunos que fizeram até assim um salão de beleza usando a massinha. Com a massinha? Com a massinha. E aí, eu vou fazer um pão agora, fiquei com fome. Aí, quer dizer, era um momento livre. Sim. Aí provavelmente isso aí como que você computa o tempo quando você deixa uma atividade livre ao usar massinha de modelar? Eu deixo uns 20 minutos e eu começo a fazer minhas observações. Se a criança interage com a outra, se ela compartilha a massinha, se ela divide, né? Se ela consegue manipular a massinha para fazer um objeto ou uma letra que ela queira fazer. Porque até nesse momento a gente percebe se a criança aprendeu ou não. Porque ela não quer fazer comidinha, não quer fazer um bichinho,
Aí o que ela faz o quê? Faz uma letra. Olha, professora, eu fiz a letra A, eu fiz o número 1. Então, ela vai te dando feedback também de outras aulas que você já deu para ela. Então, ali você é uma forma de avaliação também da criança. Perfeito, eu ia fazer exatamente essa pergunta da avaliação, que às vezes a gente tem talvez, né, pelo nosso histórico, pela forma que a educação se desenvolveu, a gente acredita que às vezes a avaliação tem que ser uma avaliação escrita, Não. tem que ser uma avaliação naquele dia, né? Por exemplo, você contou a história, ela fez a representação com massinha dos personagens, você já está fazendo a avaliação ali, Sim, não é? Anabelle, a gente já faz uma avaliação da criança. Aí a avaliação você pode estar avaliando se ela consegue manipular a massinha, como que ela faz, a criatividade dela, se ela tem criatividade, se ela se comunica, se interage com os outros alunos. Tudo isso é uma forma da gente avaliar a criança. Cara, adorei massinha. Bom, eu já gostava de massinha de modelar, agora eu gosto mais ainda. Então, pense, olha, as possibilidades que um material simples e que você encontra, né, até no mercado, você encontra a massinha de modelar. Não é um material caro, mas a gente também tem a possibilidade de fazer a massinha, né? Exatamente, Anabelle, você tirou a palavra da minha boca. A gente pode trabalhar também a produção de massinha na sala de aula com seus alunos, né? Aí tem uma receita, hoje tem receita na internet, você pode estar pesquisando e fazer com as crianças. Porque tem várias receitas, né? Sim, tem umas mais várias. elaboradas, outras mais Exatamente. simples. E é muito interessante que eu também já trabalhei, assim, fazendo a massinha de modelar na sala de aula com os alunos. E eles levaram para casa, e foi assim, muitos comentários. Ai, mãe, foi eu que fiz fiz com a professora. Então, aí a criança leva para casa, brinca, né? E ela tem essa experiência, porque também a educação infantil é isso, né? Conforme a ABNCC fala, a criança ela precisa viver as experiências. Aí, então, a experiência de confeccionar a massinha para ela mesma usar. E aí você também trabalha toda a questão da receita, né? Que é qual a quantidade para fazer a massinha, por exemplo, uma massinha que vai trigo, por exemplo, né? Sim. Quanto de trigo, quanto de água, né? Como você, né, vem nos apresentando. É uma proposta interdisciplinar, sempre, né? Trabalhar com os materiais é sempre uma proposta interdisciplinar. Exatamente, Ana. Nossa, ó, encantador, na verdade. Eu não falei que era encantadora essa pessoa e os materiais que ela trabalha? A gente fica com vontade de ir para sua sala. Eu acho que qualquer dia eu vou lá para sua sala, hein? Tá convidada aí, sim. Então, se você gostou do episódio, assiste de novo, consulta aí os materiais que estão no ambiente virtual, na biblioteca, curiose-se, né? Veja. E além de você ficar curioso sobre isso, pesquise. Não fique só na curiosidade, mas pesquise. Poxa, olha aqui, eu vi esse material sobre massinha, então deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver se eu acho uma receita sobre massinha, deixa eu ver como é que eu posso produzir. Já faça o seu arcabouço de práticas, de possibilidades, de estratégias didáticas. Lembrando que a estratégia didática, em si, ela já engloba o processo avaliativo. Então, não é necessário que você tenha uma avaliação apartada daquela atividade, daquele material didático, daquele jogo que você está usando em sala de aula. Ele, em si, já deve contemplar o processo de avaliação. Então, a gente encerra o episódio por aqui. Muito obrigada pela sua participação, Helenilda. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.